Olá, amigos, tudo bem? Hoje Mari vai falar de um assunto muito interessante, que é sobre castração. Eu tenho 7, né, gente? Então eu passei por 7 castrações. Então eu tenho, assim, muita experiência, porque cada um foi uma história, cada um foi uma vivência, cada um teve uma experiência diferente com a castração. O primeiro que eu castrei, gente, foi o Arthur, né? O xodozinho da mamãe, né? O meu companheirinho só fica colado em mim. Então, assim, Arthurzinho foi super tranquilo. A castraçãozinha do Arthur foi feita pela barriguinha. É um cortezinho, sabe? Que faz uma incisãozinha bem pequenininha que faz do lado do pênis do animal. Não é no saco escrotal a que o Arthur fez. Eu achei, gente, que foi uma cirurgia que foi muito tranquila. O Arthur ficou super de boa, super tranquilo. Ele não sentiu nenhum incômodo, porque a pele da barriga é uma pele mais grossa, não é uma pele sensível, entendeu? Então, assim, rapidinho secou os pontos, rapidinho, sabe? Ele pôde tirar os pontinhos, assim, com sucesso e foi incrível. Os outros meninos, entendeu? Eu castrei em outra cidade. E nessa outra cidade, a pessoa que castrou eles não gostava desse tipo de castração. Ela preferia esse método, né, que eu acho que é mais antigo, né? Que é o corte no escroto mesmo, retira, né, os testículos e depois costura. Só que a minha experiência com essa questão foi um pouco mais complexa. Porque é uma região, gente, muito sensível, é uma pele, entendeu? Muito sensível já. Então, tem muitas veinhas, tem muitos nervinhos, tem, assim, uma irrigação de sangue muito grande no local. Então, assim, dar pontos ali, deixar aquelas pontinhas ali dos pontos ali, causou para os meninos um grande incômodo. Eles sentiam muita coceira, sentiam incômodo, eles tinham vontade de ir lá lamber, sabe? E mexer no local toda hora, tudo que não aconteceu com o Arthur. Não aconteceu nada disso com o Arthur. Então, assim, se eu pudesse optar por um tipo de castração, eu achei que essa castração, pelo menos da minha experiência com o Arthur, tinha sido muito mais vantajosa. A Amora, né, que é a fêmea, ela teve uma castração, né, na barriguinha, né, que é a castração normal mesmo de fêmea, que é um corte um pouco maior, né, na barriguinha. Ela teve uns probleminhas na época, sabe, mas foi por causa de um errinho lá da médica que esqueceu de passar uma medicação importantíssima para ela, então ela começou a sair muito líquido ali no local da cirurgia, não secava, não melhorava nunca, e o dia que realmente eu reclamei mesmo com ela, fiquei brava mesmo e falei com ela, olha, tá errado, não é assim. E dei um apertozinho nela lá e ela resolveu a situação da Amora, passou o remédio que realmente tinha sido esquecido de passar, sabe, na época. E graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, a minha experiência com castração, gente, foi tranquila. Mas eu vejo, assim, ela mais tranquila agora, porque eu entendo o tutor que fica super nervoso e desesperado, porque no do Arthur, gente, eu chorei uma semana antes. Foi a primeira coisa, né, que eu passei de experiência de castração na vida. Eu lembro que eu pensava mil e uma possibilidades, tudo de ruim que pudesse acontecer, achava que a cirurgia era mais complexa, né, do que realmente é. Eu lembro que nos últimos 3 dias antes da castração, gente, eu chorava de dia e noite sem parar. Eu só pensava nesse assunto e eu chorava o tempo todo. E foi péssimo. Então eu lembro que no dia que ele saiu mesmo pra castrar, parecia assim que eu tinha mandado ele pra forca, gente. Por isso que quando vocês me chamam lá no Instagram, me pedem ajuda, me pedem a minha opinião, eu sei muito bem o que vocês estão sentindo, porque eu tive todas essas sensações. E o mais engraçado de tudo é que se você pensa, por exemplo, que só porque eu castrei o Arthur a primeira vez foi tudo bem, nos outros eu fiquei tranquila, não, eu não fiquei. Não, eu não fiquei. Então, assim, de todos eles eu chorei muito, eu fiquei em pânico, enquanto, sabe, eu não conseguia falar na clínica e o veterinário falasse, não, tá tudo bem, já tá acordado, já tá tudo bem. Eu realmente ficava enlouquecida. Então eu entendo a preocupação de vocês e esse vídeo também é para tirar um pouco dessa preocupação de vocês, porque não é uma cirurgia assim, lógico que toda cirurgia, né, gente, tem seus riscos e tudo, mas não é uma cirurgia tão complexa, sabe? Uma cirurgia que poderia botar em risco a vida do seu animal, ele é sedado direitinho, né? Tem todo um processo depois do pós, com bastante medicação, anti-inflamatória, antibiótico, remedinho pra dor, né? Geralmente passa também um antibiótico ali no local, em spray e tudo, então assim, não tem grandes riscos, né? Graças a Deus, é uma cirurgia até tranquila. A minha opinião sobre a castração também, que muita gente me pergunta, fala, Mari, castração deixa o cachorro calmo, tira a agressividade do cachorro, isso, aquilo. Eu vou ser bem sincera pra vocês, muita gente, sabe, tanto médico, veterinário,
sabe? Quando outras pessoas que não entendem do que estão falando, falavam comigo assim, castra seu cachorro, ele vai mudar completamente, vai ser outro cachorro. Gente, castração não é cirurgia de cérebro, né? Você não consegue mudar a personalidade, você não consegue mudar a essência do seu animal, porque você tirou o testículo dele, né? Então, menos, né? Vamos ser menos aí quando falar isso pra uma pessoa. Castra o seu cachorro que ele vai mudar totalmente. Às vezes a pessoa tem um cãozinho que tem uma tendência, sabe, a ser mais agitado, mais agressiva, e a pessoa vira e fala, castra ele que ele vai mudar. Não, gente, castração não é terapia misturada com cirurgia cerebral, né? Então vamos ser honestos e sinceros, castração não muda a personalidade nem a essência do seu animal. O que acontece é que, em algumas situações, o seu animal, quando ele tá castrado, ele fica mais preguiçoso, né? Mas isso não muda a personalidade. Se o seu cachorro ele tem uma tendência a ser agitado, ele continua agitado. O Johnny, né, que é o meu primitivo, ele já tem uma personalidade assim, super de caçadora, vigiar território, ele sempre tá no portão. Gente, nada mudou. O Johnny é o Johnny. O Johnny de antes da castração é o Johnny de depois da castração. Ele não mudou nada, ele é o mesmo cachorro, a mesma personalidade. Entendeu? A única coisa que aconteceu é que ele engordou um pouquinho, todos eles, né, engordaram um pouquinho menos a Amora. Mas todos os machos engordaram um pouquinho, mas nada também de falar, virou um obeso. Não, eles engordaram um pouquinho mais e ficaram assim mais preguiçosos. Eles amam ficar debaixo de um ventilador ali com a barriga pra cima, sabe? Tomando uma fresca e descansando. Mas a personalidade de ninguém mudou. O Arthur, por exemplo, né, que é um cachorro que é assim, mais... Não é que ele é agressivo, gente. O Arthur, ele é ciumento, sabe? Então, assim, ele é o único que fica latindo visita, latindo as pessoas e tal, mas não tem coragem de morder. Então, isso não mudou também. O Arthur é o mesmo cachorro, ele não mudou. Ele continua a mesma coisa que as visitas, sabe? As visitas chegam, ele morre de ciúme, não pode vir no meu ateliê de maquiagem, porque tudo é dele, sabe? Ninguém pode tocar em nada, porque tudo é do Arthur. Então, assim, isso não mudou na personalidade dele. Porém, o Arthur também ganhou um pouquinhozinho só de peso. E ele agora é um cachorro, assim, que gosta mais de ficar ao ar livre, ali deitado com a pança pra cima, tomando uma brisa. Ele gosta, assim, mais de ficar deitado agora, cochilando e tudo. Só isso, gente. Mas nada de mudança de personalidade, ok? Outra coisa, né, deixa eu deixar bem explicado, porque é uma coisa que falam por aí também e não é verdade. Castra seu cachorro porque aí ele não levanta a perna mais. Mentira, tá? O que faz um cachorro, gente, levantar a perna é que na fase, assim, do início da maturidade ali, que ele sai da infância ali pra pré-adolescência, ele tem já esse instinto de marcar território. Então, ele já faz instintivamente esse levantar de perninha e sai mijando pra tudo quanto é lugar, ok? Quando você castra um cachorro adulto, ele já tá com toda a fase hormonal completa, ele já passou por todo esse processo, sabe, de entender quais são os instintos dele, de marcar território, de levantar a perninha e tudo. Então, todos os meus cães adultos, que foram Johnny, Kodan e Arthur, que foram castrados adultos, continuam levantando as perninhas. Gente, igual eu tô falando, castração não é cirurgia do cérebro, não é terapia. Ninguém mudou o meu cachorro para outra coisa. Eles fazem as mesmas coisas que faziam antes. Então, eles continuam levantando as pernas. Já o Pata Branca, o Príncipe e o Nicolas, né, que foram os filhotes da Amora, eu castrei ele na idade correta, que é de 6 para 7 meses. Que é quando, sabe, o saquinho escrotal já desceu, mas é uma bolinha assim do tamanhozinho de uma azeitoninha, até menos um pouquinho. Então, assim, a circulação hormonal ainda não ocorreu por completo, sabe? A personalidade não está totalmente formada, os instintos não estão totalmente formados da masculinidade. Então, eu castrei ele nessa época correta que o veterinário me instruiu, então eles não levantam a perninha, ok? Esses não têm o instinto de marcação de território. Então, eles fazem xixi assim como a minha fêmea, né, agachadinho, não sai mijando pra tudo quanto ele é igual meus machos, não, né, meus machos mais velhos. Então, assim, outra coisa, se você castrar seu cão adulto, ele vai continuar levantando a perninha, ok? Se você castrar o seu cãozinho antes da completa maturidade, né, sexual dele, que mais ou menos varia desses 6 para 7 meses, ele não vai levantar a perninha. Porque até essa fase, gente, eles fazem um xixizinho sentadinho, né? Eles não levantam a perninha, eles levantam a perninha a partir daí. Então, se você castra ele, né, nesse período que ele ainda faz o xixizinho sentado, ele vai continuar o resto da vida
fazendo xixizinho sentado, tá bom? Então eu já tirei uns 2 mitos aí pra vocês também sobre castração. Eu espero ter ajudado. Se ficou ainda alguma dúvida, procura a gente lá no Família Vieira Show, que é lá no meu Instagram. Ou pode deixar aqui no campo de perguntas também, que assim que eu ver eu vou responder todos vocês, tá bom? Um beijo, amigos. Tchau!